São 12 horas em São Paulo, estamos iniciando a apresentação de hoje do programa Balancê. E vou te contar, hoje é a estreia do Rondinelli. O Rondinelli joga hoje pelo Corinthians, fazendo a sua estreia contra o Noroeste no Pacaembu. E todo mundo sabe que o Rondinelli ficou famoso no futebol brasileiro, jogando pelo Flamengo, não tanto ou não só pelas suas virtudes como jogador de futebol, mas principalmente pelo grande amor que ele dedicou ao Flamengo, e pela raça que realmente ele tem, participando com o mesmo entusiasmo de qualquer jogo e em todas as jogadas. Por isso que ele foi titular do Flamengo durante tanto tempo. Eu já disse aqui e vou repetir, o Rondinelli conseguiu o assombro de, num time que tem o Zico, o maior artilheiro do Brasil no momento, e a peça mais importante do futebol brasileiro, e do jogador que está representando o futebol brasileiro na Taça Libertadores de América, como grande esperança do Flamengo, o Rondinelli sendo um zagueiro central, que pela sua própria posição já é um jogador pouco valorizado, porque valorizado no Brasil são realmente os atacantes, os goleadores, ele conseguiu a mesma popularidade do Zico e mais que isso, conseguiu o grande respeito da torcida do Flamengo. Então é esse jogador que estreia hoje jogando pelo Corinthians para devolver ao Corinthians a mesma tradição que o Corinthians teve na zaga central, com o Olavo nos bons tempos, com o Ditão, que durante tanto tempo enobreceu realmente a posição de zagueiro central do Corinthians. Então ele estreia hoje e vem com esse nome, com esse elogio que acompanha o nome do Rondinelli, que é o Deus da Raça, que ficou famoso inclusive no Rio de Janeiro, porque houve até um livro sobre o Rondinelli, o Deus da Raça. Então, nós temos o maior prazer de apresentar agora, direto do Rio de Janeiro, numa homenagem ao Rondinelli que estreia hoje, a grande torcida do Corinthians, o nosso companheiro Alérico Jacob. Exatamente, Juarez, e eu vou apenas vou ler dois pedaços. Por onde quer que ele passe, onde quer que esteja, lembraremos que Rondinelli foi o jogador que mais se identificou com a torcida, com as tradições e lendas do Flamengo, com a mística da camisa rubro-negra e, portanto, o mais digno para vestir o manto sagrado. Ou ainda, sabe, Rondi, nós gostamos muito de você, toda a nação rubro-negra gosta de você, torce por você, porque você é o povo que torce, é o povo que grita e que chora, porque você é o povo que briga, que xinga, que morre pelo Flamengo, porque você é a raça, a nossa raça rubro-negra. Esse é o final do livro Rondinelli, o Deus da Raça, escrito por Luiz Alain de Almeida, editado pela editora Fusão. É um livro fino, mas um livro que diz muito. E aqui do meu lado, Luiz Alain de Almeida, ele que é o chefe da torcida Raça rubro-negra, criada em função de Rondinelli. Para eles, de repente, Rondinelli é muito mais até do que o próprio Flamengo. Uma prova disso é que neste sábado, ele e um grupo de torcedores estarão indo a Campinas torcer por Rondinelli. Luiz Alain, na escuta do Balancê, Juarez. Ah, pois não, eu queria cumprimentar o Luiz com o maior prazer, nosso companheiro que escreveu esse livro Deus da Raça, e perguntar ao Luiz até onde vai a realidade desse livro e até onde vai a lenda, ou o entusiasmo, ou o amor que de uma forma indispensável acompanha todo torcedor do time. E quais as provas da raça do Rondinelli? Não que a gente está testando o Luiz sabe disso, a gente jamais faria isso, mas porque a gente possa tomar conhecimento de alguns fatos e que fez com que o Rondinelli fosse subindo degrau a degrau essa consideração toda que o Flamengo teve por ele, Luiz. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a você e a todos os companheiros da Globo de São Paulo. Bom, em se tratando de realidade do livro, nele está escrito tudo que Rondinelli fez, tudo que Rondinelli conseguiu no Flamengo, no Rio de Janeiro, desde que ele partiu de São Paulo para a cidade grande, porque a cidade dele é São José do Rio Pardo. Então ele teve várias fases ruins e boas, e no livro eu costumo narrar esses principais fatos que marcaram a carreira de Rondinelli. Quanto à lenda, vamos dizer assim, Rondinelli passou a ser, para a torcida rubro-negra, como um deus realmente. Ele passou a ser o rei máximo de uma defesa em que apresentava muitos furos, muitos erros, e ele era sempre considerado o correto, o certo, o que não errava. Passou a ser um ídolo pelo que ele demonstrava dentro de campo. A raça que ele mostrava dentro de campo era que eu, a que outro colega, a que todos nós gostaríamos de fazer e teríamos certeza que se estivéssemos lá no lugar dele, faríamos. Ele fazia e faz tudo o que nós tínhamos vontade de fazer. E daí criou-se o mito Rondinelli com um ídolo como Zico, às vezes considerado maior do que Zico. Pelo menos para a minha torcida, para a raça rubro-negra, ele é considerado
estima muito grande por ele, justamente por isso, por ele representar a garra do torcedor dentro de campo. Muito bem, Luiz. A gente já teve uma ideia boa, realmente, de que o Rondinelli representou para o Flamengo. Vocês consideraram uma ingratidão o Flamengo ter vendido o Rondinelli? Ou você acha que foi um prêmio pelo serviço que ele prestou ao Flamengo, Alan? Não, acho que realmente foi uma sujeira da diretoria do Flamengo. Eles não podiam fazer isso e eles esperaram sim o Rondinelli se contundir e esperar também a má memória, a curta memória do povo para que pudessem vender o Rondinelli no estaleiro. O que eles queriam era isso. O Leandro, que vinha jogando muito bem porque é um grande jogador, vinha numa boa fase e eles aproveitaram essa situação adversa para o Rondinelli e venderam o Rondinelli. Mas isso em função de quê? Em função de um salário extraordinário pago ao Zico e que está sufocando o Flamengo. Então, em função do Zico, eles venderam o Rondinelli porque só os grandes jogadores interessam aos outros clubes. Muito bem, Alérico. Fica à vontade. Pode perguntar ao Alan, Alérico. 12 horas e 7 minutos no Balancê. O nosso companheiro Luiz Alan de Almeida, que escreveu o livro sobre o Rondinelli. Hoje é a estreia de Rondinelli no Pacaembu contra o Noroeste. Tá ouvindo bem, Alérico? Tô na escuta, Juarez. Ah, certo. O Osmar Santos também está aqui chegando no programa e, evidentemente, ele quer dar um abraço no Luiz Alan. Nós estamos tentando trazer o Rondinelli para conversar com o Alan, que escreveu o livro sobre a vida do Rondinelli, que faz hoje a sua estreia. Eu tenho a impressão que daqui a pouquinho o Rondinelli já vai estar na linha aí, né, Osmar? Você está levando fé na estreia do Rondinelli hoje, não? Estou levando. Acho que foi uma contratação muito boa por parte do Corinthians. Pelo aspecto de liderança, acho que o Corinthians necessita indiscutivelmente de homens que tenham um bom futebol e que tenham uma presença dentro de campo com sentido de comando, sabe? Porque é muito difícil o jogador enfrentar aquela multidão incrível, que aquilo vira realmente um sufoco danado quando a torcida começa não só a aplaudir como a cobrar. E eu acho que o Rondinelli tem uma boa experiência. Acho que vai ser uma grande estreia, vai ser, sabe, uma presença marcante na zaga do Corinthians. Eu acho que foi uma grande contratação. Estou botando fé no garotinho. Muito bem. E o Alan, que escreveu o livro da vida dele, está ouvindo. Se você quer fazer alguma pergunta, inclusive tem aquela cena famosa que a televisão está passando muito aqui, que foi o gol do Rondinelli no Campeonato de 78. Gol de cabeça. Que fez com que, inclusive, o Leão depois perdesse o emprego no Vasco, né? É verdade. Como é que é, Alan? Por que esse interesse todo especial pelo Rondinelli fazer um livro com ele? Tudo bem? Olha, Osmar, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você e me sinto muito feliz em poder conversar com você, que sempre foi uma das minhas grandes vontades no campo do esporte. Mas a minha homenagem foi feita a Rondinelli em função dele ser o meu ídolo. Meu ídolo no Flamengo não é Zico, não é ninguém além de Rondinelli. Desde os tempos de juvenil, desde quando ele chegou em São Paulo, que eu costumo acompanhar a carreira dele e acompanho a fio, e ele passou a ser, para mim, um ídolo, o ídolo máximo do Flamengo. E esse livro surgiu em função dessa posição que o Rondinelli assumiu em relação a mim. Ele passou a ser meu ídolo e eu esqueci Zico, esqueci Júnior, esqueci qualquer outro. Porque ele, o Rondinelli, sou eu, é o Alan dentro de campo. Então eu me via, meu espelho. E ele, por isso, ele passou a ser o meu ídolo e a de todos os outros que gostam dele, que como eu, gostam muito dele. Tá certo. O Braga Júnior quer anunciar aqui que ele faça uma pergunta. Tá anunciado, Braguinha. Faça a pergunta, por favor. Eu queria saber o seguinte, eu queria saber quem pagou para o livro ser editado, quantos livros foram editados e que venda teve o livro do Rondinelli? Olha, em primeiro lugar, a editora pagou tudo, a editora Fusão. Ela assumiu todo o compromisso com o livro. E depois foram feitos 5 mil livros na primeira edição e 10 mil na segunda. Ou melhor, 5 em cada, 10 mil ao total. Agora, em termos de venda, nós devemos estar chegando aos 3 mil exemplares, o que não chega a ser tão pouco como se parece, porque 3 mil livros vendidos no Brasil é considerado uma venda muito boa, em se tratando principalmente de esporte. Mas essa baixa venda deve-se também à pouca promoção que teve, porque a editora não promoveu o material que estava vendendo a ponto de realmente colocá-lo entre os mais vendidos no estado ou no país. Alan, agora o negócio é mudar um pouco a capa, bota as cores do Corinthians e vão vender aqui em São Paulo, não? O jeito é esse, né? Tá certo, Alan. Quer dizer que você acha que o Corinthians, em resumo, pelo que você observou da vida do Rondinelli e por tudo que você acompanhou, o Corinthians está contratando um craque e um líder, é isso? Está sim. Realmente
realmente o Corinthians está, vamos dizer assim, sanando o problema de defesa, porque além de um líder, vai ganhar um homem bastante experiente, um jogador bastante experiente, e é líder realmente dentro e fora de campo. E eu realmente invejo a torcida corintiana por poder torcer agora pelo Rondinelli. Tá certo, Alain. Então, um forte abraço a você. Muito obrigado aqui pela presença no Balancê. E vamos torcer. Você vem ver o jogo do Rondinelli hoje, não? Não, eu estarei viajando no sábado à noite para Campinas para assistir ao jogo do Rondinelli. Eu e mais uma turma da Raça Rubro-Negra estaremos indo diretamente para Campinas, com faixa, bandeira, inclusive, para assistir ao jogo do Rondinelli no domingo. Ah, tá legal. O jogo mudou, é sábado, hein? Você tem que vir na sexta, tá ok? O jogo é sábado? O jogo mudou para sábado à tarde. Ah, é? Tem que vir sexta-feira então, tá ok? Na sexta-feira nós estaremos indo para aí, então. Isso, agora vai ter televisão direta e talvez você possa ver pela própria TV ou você quer ver pessoalmente. Não, o bom é nós irmos mesmo ao estádio. Ah, tá legal, Alain. Um forte abraço a você, então. Muito obrigado, hein? Outro. Um abração. Tá aqui os garotinhos da nossa querida MacMed entrando nessa roda para fazer uma divulgação de uma disputa universitária muito tradicional, muito comentada, muito discutida em São Paulo. E antes mesmo de começar a disputa, o pau já começou tão violento que o rapaz aqui quebrou a perna. O Paulo Barreto tá aqui e o André Pedrinelli, que são dois representantes, um do Mackenzie e outro da Medicina. Essas duas faculdades sempre promoveram uma disputa realmente incrível. E a MacMed está sobrevivendo. Ela teve grandes momentos e teve momentos, evidentemente, que, terminou um pouco aquele entusiasmo frenético das juventudes. Mas nós estamos na 47ª MacMed. E nas duas últimas, o que a gente tinha sentido era um crescimento já, da participação estudantil e do próprio povo de São Paulo. Eu acho que essa 47ª, que tem a presença de Arthur por detrás, dando uma força para todos os meninos, deverá ser sensacional. Não é isso, Paulo? Esse ano é a nossa 47ª edição. A gente tá com todo o apoio da Yakult, todo o apoio do governo do estado, da prefeitura. E a gente, esse ano a gente espera realizar a maior MacMed desde que a gente começou. A medicina, como é que tá, André? A medicina está bem preparada, como nós já falamos antes. A gente tem treinado bastante e tem sido um ano bom, tanto para nós quanto para o Mackenzie. A disputa promete ser bastante boa. Quem ganhou mais vezes, Mackenzie ou Medicina? O Mackenzie ganhou 31 e a Medicina ganhou 15. 15 só Medicina? Realmente a MacMed tem um Porque a índice medicina técnico os garotos muito querem alto. estudar, não querem jogar, né? E no Mackenzie a rapaziada de engenharia não tá nem aí e tal, né? Querem fazer um pouco de festa, de Não é zorra. bem assim, Osmar. Não é bem, não? É porque a disparidade de número de alunos é grande. É grande, né? O Mackenzie tem Isso muito mais, atrapalha né? um pouco isso. É verdade. E por isso o Mackenzie leva uma grande vantagem em cima da medicina. Mas a abertura quando vai ser? A abertura vai ser dia 16, às 19 horas no Pacaembu, e eu queria convidar todo mundo para estar lá, dar uma força, prestigiar a gente. Dia 16 no Pacaembu. 16 no Pacaembu, a abertura da 47ª MacMed que nós teremos. André, vamos ter aquela movimentação toda na cidade, aquele desfile, aquele curso? Isso a comissão, que vem trabalhando arduamente em cima da comissão, já preparou o curso, que vai ser realizado na quarta-feira, dia 14, que vai percorrer toda a cidade, principalmente as ruas principais do centro. Movimentando e naquele, assim, algo mais na competição e preparando tudo para abertura na sexta-feira. Tá certo. Sem briga ou com briga? Sem briga. Sem briga. Estamos em paz agora, só aquela confusãozinha dos quintanistas que sempre fazem ali, com muito tal, com muita festa. E olha, a Rádio Excelsior vai estar presente com vocês, tá ok? Lá divulgando, participando e enfim, vivendo com vocês essa emoção da 47ª MacMed. Tá certo? Paulo, um forte abraço. André, muito obrigado pela presença. Obrigado, e dispõe aqui, a gente volta a falar disso mais perto, inclusive, da abertura realmente da MacMed, né? certo. Tá bom? Então, sucesso a vocês do Mackenzie. Vai dar medicina ou vai dar Mackenzie? Mackenzie. Medicina, né? Medicina ou Mackenzie, uma disputa universitária sensacional em São Paulo, a 47ª MacMed, de 16 a 23 de outubro. Muito obrigado, hein? Na roda do balancê, você é homem ou é mulher, Juarez? O que você... Ô, louco, sou homem com H, né? Pra pegar o que tá na moda, né? O Siriaco tá aqui. O Siriaco fez essa música bonita agora, que o Ney Mato Grosso tá cantando, de uma forma muito estranha, pra mostrar as ironias da música popular brasileira. Ele fez esse grande sucesso, Fábio com H, e deu logo pro Ney Mato Grosso cantar. E tá estourando, né, Siriaco? Siriaco veio outro dia aqui, mas você aquele dia tava com a Anastácia, né? Você participou desse long play dela? Participei. Eu ouço quase todo dia. Tomo umas canas lá no fim de semana e fico ouvindo, aquele forró dos coroas. Muito Tá bonito. muito bom. Me diga uma coisa, então numa homenagem ao Rondinelli, que estreia hoje, o Deus da Raça, que diz que é homem com H, você podia mostrar o seu sucesso. Quem é que tá acompanhando você, Siriaco? Aqui tá o Tizil, que é um zabumbeiro do trio nortista. O outro lado aqui tá o... Pode falar aí.
O Anésio. Pode falar aqui o nome. Fala aí, Anésio. Fala aí, Anésio. Manézinho. Eita, caba macho Tá errando, viu? Mané, né? Mané que era o nome. Então vamos nessa. Siriaco, homem com H. Certinho, homem com H, porque eu sou macho. Nunca vi rastro de cobra nem cor de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como eu sou. Nunca vi rastro de cobra nem cor de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como eu sou. Mãe dizer, ai meu Deus, como eu queria que esse cabra fosse homem, cabra macho pra danar. Ai mamãe, aqui estou eu, mamãe, aqui estou eu, sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra nem todo de lobisomem. Se correr o bicho pega, fica o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como sou. Eu sou homem com H, e com H sou muito homem. Se você quer duvidar, olhe bem para o meu nome. Já estou quase namorando, namorando pra casar. Ai, Maria diz que sou, Maria diz que sou homem com H e como sou. Nunca vi rastro de cobra nem cor de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem. Sou cabra macho. Nunca vi rastro de cobra nem cor de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como eu sou. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem. Menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem como sou. Siriaco, às 12 horas e 20 minutos aqui no Balancê, cantando eu sou o Severino Van Gogó, comentarista aqui da Rádio Cobra Brava. Da Rádio Cobra Brava. Você tava irrequieto ali por quê, Severino? Tava emocionado com esse balanço do Siriaco? Não, você sabe como é que a gente se entende, né, Jorge? Não, o Siriaco é um homenzinho gay. Inclusive, esse disco aí já tinha sido tocado por aí e tal, mas Siriaco resolveu entregar pro Ney Mato Grosso, essa musiquinha, você entende, né? E o pessoal tá furando o disco aí com a música do Ney. E como é que o Norte e Nordeste recebeu esse negócio de homem com H cantado pelo Ney Mato Grosso, Severino? Escuta aqui, Jair, quer dizer pra você e pra tudo quanto é ouvinte desse programa do Balancete que o seu Ney Mato Grosso não é o que vocês estão pensando não, viu? Ney Mato Grosso é caba macho, mereceu a musiquinha que nós demos pra ele. O
porque também homem tem que pelo menos saber que tem Não, mas aquele ninguém negócio. tá falando nada do Ney, não. Não, senhor, mas o senhor tá com insinuações deveras. Não é isso. Não, é senhor, porque eu- ele rebola muito na televisão, o povo fica olhando, sabe como é que é. É, mas Certo. o Siriaco acreditou e mandou ver e tá vendendo que nem louco. E tamo aí, porque nós somos Você homem. decorou como é que é o refrãozinho da música? Porque eu sou Porque homem. eu sou homem, eu sou homem, ai, como sou. Severino, chama os comerciais então aí. Escuta aqui, seu Joninho. Por gentileza, quer tirar o chachado e botar o comercial, que é o nosso patrãozinho, por gentileza? De cobra no couro de lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque eu sou homem. Entre uma caipirice, uma bacardi e uma caipirinha comum, existem duas diferenças fundamentais. A primeira diferença você sente na hora. É o sabor do rum bacardi. A segunda diferença demora um pouco mais. Caipiríssima bacardi. Amanhã tudo bem. Deposite seu dinheiro na caderneta de poupança Continental e durma tranquilo. Poupança Continental, a experiência que garante. Is it okay if I call you mine? Just for a time. And I will be just fine if I know that Jeans Starup, jeito de gente. Caipiríssima Bacardi. Amanhã, tudo bem. Atenção, torcida santista! Em placar desta semana, super pôster grátis do Novo Santos com Palinha e Chicão. E mais, placar mostra todos os lances do jogão do Tabu com detalhes que você não leu, viu ou ouviu em lugar nenhum. Placar apresenta também um papo exclusivo com os paus de arara do futebol paulista, contando como é dura a vida dos nordestinos que vieram para o Sul. Placar, toda semana e há 12 anos, rindo e chorando com o torcedor brasileiro. Já nas bancas. Na roda do balancê só entra quem tem alguma coisa importante para dizer. Marca publicitária Starup, Poupança Continental e Caipiríssima Bacardi. Balance, balance! São 12 horas e 24 minutos no Balancê da Rádio Excelsior de São Paulo. Todos os grandes clubes do Campeonato Paulista participando de mais essa rodada do campeonato. Inclusive apenas o jogo da Portuguesa contra o Comercial, que foi transferido para amanhã, quinta-feira. Mas Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, todos jogam hoje. E mais, evidentemente, a rodada dos clubes que participam do campeonato, dos clubes do interior. Agora, o jogo de Santos, por exemplo, é o jogo contra o Marília. O Santos, apesar de todas as críticas da mudança do técnico, saiu o Coutinho, entrou o Daltro Menezes, a verdade é que o Santos já está obtendo pontos suficientes para participar do octogonal e do Campeonato Brasileiro. Então o Santos enfrenta hoje o Marília. Assim como o Corinthians pega o Noroeste, que está numa situação muito difícil, o Noroeste, o Santos pega o Marília também, que está numa situação crítica na tabela de classificação. E nós discutimos muito aqui o problema ontem, quando o Silvio Ruiz entrou, inclusive, dizendo que talvez o João Paulo fique no banco no começo da partida, não inicie a partida de hoje contra o Marília. Ficou no ar uma pergunta. Por que o João Paulo estaria no banco? Se de comum acordo com o Daltro Menezes, porque ele ainda não tem o ritmo suficiente da competição, porque ele ficou muito tempo fora. É uma imposição disciplinar do Daltro Menezes, que agora mudou a maneira de pensar do Santos. A verdade é que a torcida está perguntando. Como o principal atacante do time do Santos, esse ponteiro tão habilidoso, fica no banco e em que circunstâncias ele espera uma nova chance. Parece até que o Daltro já concordou em colocá-lo no segundo tempo da partida de hoje contra o Marília. Mas é por esta razão que Silvio Ruiz está agora na linha direto de Santos, atendendo a expectativa da grande torcida santista às 12h25. Boa tarde, Silvio. Alô, povão santista, nosso abraço carinhoso, Juarez Soares. Você é o China da TV? O famoso? Ah, tudo bem, Silvio? Tranquilo, né, meu amigo? Tudo bem, meu irmão? O caso é o seguinte, meu amigo, eu estou aqui direto e a cores, ao vivo, na Vila Belmiro, concentração, Luiz Alonso Pérez Lula.
Por sinal, meu caríssimo Juarez Soares, ambiente tranquilo, sem menor problema, todo mundo confiante, já que hoje o Peixe joga aqui no pedaço contra o MAC, o Marília Atlético Clube, que tem como técnico um cara que conhece barbaridade. É o Fredinho Sampaio Popular Lambreta. Mas você fez uma pergunta se João Paulo jogaria ou não, se ele não está em condições. Antes que fale o Papa da Vila, o pai da Thaís, o esposo da dona Bete, que está ouvindo nesse instante a Rádio Excelsior de São Paulo, eu informo que ontem conversei com o vice-cultor do Santos, o professor Heron Beresford, e este me informava que o João Paulo não está ainda fisicamente 100%. Por este motivo é que ele jogou apenas domingo um período, praticamente 30 minutos, e hoje contra o MAC, o Juarez, ele fará também talvez um tempo. Também dizem que o João Paulo não está ainda no ponto de bala, mas ele fala com você no programa Balancê, Juarez Soares. Ah, com muito prazer. Queria saber do João o seguinte, como é que ele recebeu essa nova mentalidade do Santos? Porque normalmente, João, você há de convir, há de reconhecer que o craque, quando sara de uma contusão, volta imediatamente pro time. E você está voltando aos poucos. É sinal de que realmente a mentalidade aí no Santos está mudando, João? Não, o problema é o seguinte, é que, de fato, eu estou sem participar das partidas. Estou inativo há quase dois meses, né, vamos dizer. Então, eu não tinha o ritmo necessário para entrar numa partida que era tão importante, que era contra o Corinthians. Aí eu me prontifiquei a ficar no banco. Aí, nessa partida frente Marília, eu vou colaborar novamente com o treinador. Eu não me encontro novamente bem fisicamente, porque logo após aquela partida houve folga geral na segunda-feira e fizemos um treino na terça pela parte da tarde. Então, não me encontro totalmente em condições físicas. Agora, se Deus quiser, isso aí vai depender do treinador. No próximo domingo, se Deus quiser, eu vou entrar jogando. Muito bem. O João Paulo, ponta esquerda do Santos, conversando conosco no Balancê, às 12 horas e 28 minutos. Braga Júnior. Eu queria saber o seguinte, a semana passada eu estive aí na Vila, você parece que tem uma contusão no tornozelo, e no entanto a informação que havia é que você iria a um neurologista. Então não deu para entender bem, daria para você explicar? Não, é que houve uma dúvida sobre esse respeito, porque eu tinha levado essa pancada no jogo anterior, um jogo há quase 2 meses atrás, foi contra o Palmeiras. Eu não participei daquela partida. E com o passar do tempo, essa contusão se agravou. Eu continuei treinando normalmente e participei de algumas partidas. Mas a lesão não ficou totalmente sanada, né? Então houve esse problema de eu ir no neurologista por indicação do Dr. Carlos Bravo, porque ele podia estar pensando que essa contusão podia ser algum problema de nervo, alguma coisa que não tivesse nada a ver com um ortopedista, que ele é ortopedista, né? Então, o problema foi esse. Ah, correto. João, então, uma boa partida pra você hoje, que você entre logo em forma, porque o Santos está precisando de você, já arrumou esse meio de campo, a defesa tá um pouco mais firme, agora precisa arrumar o ataque, né, João? Eu acredito que com o passar do tempo, até em curto prazo, a nossa equipe vem apresentar aquele futebol que todo mundo conhece, fazer aquelas boas apresentações e conseguir as vitórias necessárias para nos dar a classificação. Ô, Juarez, o caso é o seguinte, aqui neste momento em Santos está chovendo bastante e acreditam os homens do Santos Futebol Clube numa renda ultrapassando a 1,5 milhão de cruzeiros. Para os meus amigos do programa Balancê Excelsior de São Paulo, eu confirmo o time do Peixe, sem Marola, que recebeu no último domingo, China, o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Corinthians. E Pita não está aqui na cidade, viajou para o Rio, já que um tio que o criou está passando muito mal e Pita foi liberado pela alta direção do Santos. O time, Juarez, é de Evandro, Suemar, que foi perdoado e volta ao time, Márcio Neto e Paulinho, o Chicão, o Palinha na sua verdadeira posição e mais o Eloy, na frente o Claudinho com a 7, Nilson Dias, que é centroavante, com a 9, pela ponta esquerda o garotinho Osni. Eu tenho na sua escuta, rapidamente, o Evandro, um garotão que joga hoje no gol do Santos, ele que pertence à Associação Atlética Portuguesa. Com você, Juarez, aqui está o Evandro. Bom, eu tenho a impressão que a torcida do Santos pode ficar mais sossegada, porque eu ouvi ontem um comentário do Carlos Aimar, que aliás vai participar ao lado do Reinaldo Costa na partida de hoje, aqui pela Rádio Excelsior, transmissão do Reinaldo Costa, comentários do Carlos Aimar e as reportagens do Silvio Ruiz. Eu estava preocupado, falei, o Evandro vai entrar no lugar do Marola. Aí o Carlos Aimar entrou e disse que já viu, inclusive, todos os treinos do Santos na semana passada. Ele disse o seguinte, não, a torcida pode ficar sossegada, porque o Evandro é um bom goleiro e entra para substituir o Marola. Quer dizer que você tá com a bola bem cheia, meu irmão, porque substituir o Marola não é fácil, hein, Evandro? Realmente, Jorge.
toda a torcida do Santos. Então, se fica muito difícil jogar num time que você tem que substituir um goleiro à altura do Marola e também o Ademir Maria, que está machucado, mas toda a torcida tem o maior respeito. Então fica difícil, porque a torcida exige de você uma substituição ao nível do Marola. Eu entrei há 2 jogos e fiz também um meio tempo contra o Comercial. Eu acho que deu tudo certo e a torcida do Santos confiou um pouquinho mais em mim. Eu tenho certeza que a cada jogo que a gente vai entrando, vai podendo mostrar um pouquinho mais para toda essa torcida, que é exigente, é claro, porque tem 2 excelentes goleiros aqui no Santos. Muito bem, boa sorte a você hoje, Evandro. E cuidado se estiver chovendo aí, porque aqui em São Paulo tá aí, o trabalho fica mais difícil, hein? Realmente, Jorge, aqui está chovendo bastante, mas hoje de manhã nós já tivemos um treino com o professor Luiz Quiqueto e já tivemos conhecimento do gramado, está difícil e vamos toda a atenção possível na partida de hoje, que é uma partida difícil. Muito bem, o Evandro, goleirão do Santos, conversando conosco. Aqui na Rádio Excelsior, a transmissão será do Reinaldo Costa, comentários de Carlos Aimar e as reportagens de Silvio Ruiz a partir das 20h30. E atenção, esse intervalo comercial tem um sabor especial e eu gostaria de esclarecer o seguinte: realmente o programa daqui a gente mescla as coisas sérias e diz as coisas sérias, as críticas, e conversa e fala, procurando sempre mesclar com um pouco de alegria e com um pouco de crítica. Daqui a 2 minutos nós vamos voltar e vamos trazer agora a entrevista que nós tínhamos prometido, que foi uma entrevista marcada para segunda-feira e que houve um desencontro entre o ex-presidente Jânio Quadros e a nossa repórter. Chegou lá, o trânsito e tal, mas nós tínhamos plena certeza que o seu Jânio ainda voltaria a participar do programa e é o que vai acontecer a partir de agora, às 12h32, no Balancê, conforme nós tínhamos prometido durante toda a semana, o Jânio Quadros. E aqui está o Osmar Santos. Pois é, vamos ouvir atentamente o corintiano Jânio Quadros. Já está me ouvindo o presidente? É isso, Yarinho, não? É isso, eu estou aqui ao lado do ex-vereador, ex-deputado, ex-prefeito, ex-governador, ex-presidente e ex-membro do PTB, Dr. Jânio Quadros. Está aqui ao lado da família Viana de Moraes, na Granja Flora, na Chácara Flora, onde ambos estão comemorando 39 anos de casados. Tem muita gente aqui, todo mundo esperando, aguardando o almoço. O doutor Jânio, inclusive, está reclamando porque está em estado de graça, né, doutor Jânio? Eu geralmente vivo em estado de graça, mas hoje eu estou no superlativo, de sorte que determinados assuntos vou procurar evitar para não comprometer a minha alma imortal. O senhor comungou agora, acabaram de vir da missa, não é? Para comemorar os 39 anos de casado. O senhor comungou na missa? Católico não faz praça disso, mas comungar é um dos deveres do católico. Osmar Santos, está aqui o nosso ex-presidente, também corintiano de coração e atualmente em estado de graça, para conversar com o Balancê. Quer dizer que estamos sem pecado nenhum, presidente, é isso? Bem, eu recebi a absolvição. Quero acreditar que... Mesmo da renúncia, o senhor já está perdoado? Eu não tenho por que me absolver da renúncia. Não? A renúncia foi o meu melhor instante da minha vida pública. É mesmo? É título de honra para mim. Quem renuncia a alguma coisa neste país? Eu estou acostumado à disputa sórdida para alcançar o poder, qualquer que seja o nível do poder. Presidente, quer dizer que... a presidência, eu não vejo quem o tenha feito, com exceção do grande Deodoro e do imortal Getúlio Vargas. Quer dizer que se eu chegar ao governo do Estado, a gente pode esperar uma nova renúncia? Se as condições forem as mesmas, sem interesses sórdidos nacionais e internacionais impossibilitarem o meu governo, eu farei como imagino que o senhor o fizesse também, com a consciência cívica que suponho que o senhor tenha. Mas os tempos não mudaram, não, presidente? Eu não sei se os tempos mudaram. É possível que tenham mudado. Mas não sei se os homens mudaram. Os tempos são uma coisa. Os homens que atuam e que agem são outra. O senhor mudou, presidente? Eu mudei porque me aperfeiçoei. Vivi muito, sofri muito e quero registrar o senhor que vivi e sofri ao longo de uma vida na qual sempre esteve presente o voto popular e que começa na Câmara Municipal. Está aqui o nosso ex-presidente Jânio Quadros ao vivo na roda do nosso Balancê. O senhor tem uma saudade forte da presidência ou não tem? Não, senhor. Não tem, não. Se eu imaginasse ter saudades da presidência,
isto é, dos europeus da presidência, não a teria deixado, não? É. E as forças ocultas, como é que vão, presidente? Eu nunca usei a expressão forças ocultas e me causa muita espécie que o senhor, sendo radialista, um homem inteligente e culto, a use. O senhor não usou, não, hein? Eu usei a expressão forças terríveis. Ah, forças terríveis. O senhor está confundindo com Vargas. Com o presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, é verdade, é verdade. Osmar, eu teria aqui uma perguntinha. Eu estou vendo o doutor Jânio muito alegre, então realmente um clima ameno, um clima bom aqui na casa do doutor Viana de Moraes. E isso é uma imagem, doutor Jânio, que a mim estranhou, não porque não acho que o senhor seja um homem alegre, mas porque eu tenho visto o senhor através da televisão e do rádio, dos meios de comunicação. E tenho visto o senhor sempre com um tom, às vezes, meio autoritário, zangado. Isso é um traço de sua personalidade? Porque o senhor considera-se um homem autoritário? Eu não sei bem o que você entenda por um homem autoritário. Se você quer dizer que um homem deve ter autoridade, eu a tenho. Mas não confunda um homem com autoridade e um homem autoritário. Quanto ao fato de eu aparecer geralmente irritado, deve-se aqueles que me cercam, com os quais convivo, merecerem essa irritação. O senhor não comportamento. O senhor não vai ficar irritado comigo, né? É muito provável, por que não? Por que sim? É só me dar a razão eficiente, como dizia Voltaire. Tendo a razão eficiente, eu me irrito, sim. Presidente, 39 anos de casado, o senhor acredita no casamento piamente? Não é uma instituição falida, não? Não, senhor. Não. Eu faço um cumprimento à minha esposa. Se neste instante alguém me dissesse que o nosso casamento estava viciado de erro irreparável, erro formal qualquer, eu a convidaria novamente a casar e também quero dizer ao senhor que eu a convidaria convicto da aceitação. Presidente, eu gostaria, um resumo rápido, evidentemente o senhor viveu intensamente, politicamente, esse país de vereador à presidência, e melhor do que ninguém deve ter uma visão crítica de tudo que aconteceu ao longo desses anos, e o senhor agora que está voltando a militar ativamente na política aqui do estado de São Paulo. Um resumo, o pensamento do senhor sobre Getúlio Vargas, qual é? Bom, muito bom. Bom por causa do seu conteúdo humano e do seu conteúdo reformista. Cometeu erros, cometeu equívocos que são inerentes a qualquer político. Um resumo sobre Juscelino Kubitschek. Bom também, muito bom. Se fora um pouco mais comedido nas despesas públicas. Um resumo sobre a Revolução de 64. Iniciou-se muito bem, uma grande figura de Castelo Branco. E depois se desencaminhou nos excessos, nas violências e até na corrupção que conhecemos. Um resumo sobre Lula. É um excelente dirigente sindical, reformista do nosso sindicalismo. Merece todo o meu respeito. Um resumo Eu sobre... não sei, porém, se confundiria o dirigente sindical Lula com o dirigente político Lula. Tenho a impressão de que um dos dois sacrificará o outro. Sobre o governador Paulo Salim Maluf. O governador Paulo Salim Maluf ainda está no exercício do poder. Eu faço restrições a determinados processos político-administrativos de Sua Excelência. Mas não sou daqueles, não, que no ódio radical seriam capazes mesmo de um ato de violência contra Sua Excelência, violência política. Porque no momento difícil da vida brasileira que todos vivemos, de alguma forma ou de outra, ele concorre para a sustentação e o aperfeiçoamento desta frágil abertura. Um resumo sobre Jânio Quadros. Eu vou dar o resumo de Jânio Quadros pela seguinte forma. Quando me vejo no espelho, eu me agrado dele, porque jamais traiu a si mesmo. O senhor fez uma ficha pelo PMDB ontem, é isso verdade ou não?
Se o senhor me permitir, eu não direi nada sobre meu comportamento político Atual. ou minha orientação política até sexta-feira, Sexta. às 16 horas. Às sexta, às 16, o senhor vai se pronunciar oficialmente. Sim, senhor. Para que partido o senhor vai se inscrever, né? Sim, senhor. Tá, quer dizer que, por enquanto, está ainda incógnito e não tem nada decidido. Só isso o senhor pode falar. Nem isso eu direi. Direi apenas que só. Bom, sinal de que já está decidido. Sinal de que já está decidido. E às 16 horas é que farei meu pronunciamento. Como o senhor disse que não gosta de mentir, é sinal que já está decidido, né, presidente? O senhor só não quer divulgar, é isso? Não ouvi a sua pergunta. Já está decidido para que partido o senhor vai, o senhor só não quer divulgar antes da sexta-feira, é isso? Bem, é uma hipótese sua que eu não vou desconsiderar. Osmar, Ok, Juarez quer fazer uma perguntinha pro antes do Juarez, queria fazer uma perguntinha, Juarez, me permite? Já que o nosso ex-presidente não quer comentar a sua posição política atual até sexta-feira, eu queria me voltar à época em que o senhor renunciou. Recentemente, no Globo Repórter, na TV Globo, o senhor, ao comentar a sua renúncia, disse que poderia ter mandado fechar o Congresso naquela época e que para isso bastariam um cabo e 2 soldados. O senhor não acha que essa é uma maneira um tanto desrespeitosa de um democrata se referir a uma instituição tão indispensável à democracia como o Congresso Nacional? Toda instituição se faz indispensável à democracia quando é representativa do povo. Aquele Congresso não o era. Em consequência, não merecia o respeito do povo e não significava democracia. Aquele Congresso fora derrotado por mim, batido por mim nas urnas, em todo o país. Na verdade, 3/5 dele, pelo menos, após as eleições de 61, teriam feito bem se revelassem a coragem da renúncia. Juarez Soares, a sua pergunta. Pois não. O ex-presidente Jânio Quadros, evidentemente, a gente tem que respeitar. Ele está dizendo que não vai fazer nenhuma análise política da sua situação no que diz respeito à sua inscrição partidária. E, evidentemente, esse programa é um programa esportivo e em torno do esporte giram todos os demais assuntos, como música, como é o caso da política com o senhor Jânio Quadros. Agora, evidentemente, que o que ele está nos pedindo é a mesma coisa que o Tele Santana, técnico da seleção brasileira, não dar a escalação oficial da seleção. Mas, evidentemente, que isso permite a todo cronista esportivo tirar ilações e considerações a respeito do time que vai jogar, não é? Então, eu queria perguntar ao ex-presidente o seguinte: o senhor acha, senhor Jânio Quadros, que ser candidato a governador do estado de São Paulo, o senhor ganharia a condição, o senhor ganharia a eleição, ou o senhor simplesmente, através da sublegenda, o senhor tem consciência de que o senhor ajudaria com os seus votos a eleição de um outro governador? O senhor acaba de dizer que o técnico da nossa seleção pode não escalá-la para efeitos de opinião pública e de imprensa especializada, se assim o decidir. Em consequência, o senhor está me otorgando o mesmo direito. E como quer o senhor que eu examine hipóteses? Se o senhor formular hipóteses a esse técnico da seleção, ele procurará esquivar-se de resposta. Ou então lhe daria a escalação. Eu, com a sua licença, não examinarei a sua hipótese. A seleção brasileira está boa, presidente? Está. Como o senhor sabe, na minha opinião pessoal, a grande seleção brasileira seria constituída pelo meu Corinthians. O senhor continua corintiano? Por que continuo corintiano? Eu sempre fui corintiano. Eu sou sócio de honra do Corinthians Paulista. É mesmo, é? E, sim, senhor, compareço para votar e nunca me utilizei do clube, nem longínquamente, para fins político-partidários. Tá certo. O Braga, me parece que... Você quer continuar a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Tirar mais alguma coisa do Não, é muito difícil, porque, porque o ex-presidente ele vai falar só a partir de sexta-feira. Mas, evidentemente, como nós esperamos tanto essa entrevista, nada nos impede, pelo menos, de continuar perguntando, né? Mais uns 2 minutinhos. Ainda que... Olha, Braga, meu amigo, veja você o que vai perguntar. O Braga vai perguntar agora, mas cuidado. O Braga vai perguntar da fotografia, presidente. Eu queria cumprimentá-lo, que o senhor é um excelente fotógrafo. A fotografia saiu magnífica. Que fotografia? Que fotografia? Aquela que o senhor tirou lá em frente do Big Ben de Londres. Tirou dele.
Não sei se o senhor Não me recorda. diga, saiu boa? Saiu magnífica. Vou Pois olhar faça isso o aí. favor de mandar uma cópia. Aliás, presidente, Eu Eu vou lhe agradaria mandar uma muito cópia. Aliás, Braga, antes que você faça, você falou em Londres e eu lembrei. Presidente, é verdade que o grande sonho nessa volta à política é o senhor ser embaixador do Brasil na Inglaterra, em Londres? Se É verdade. fosse o grande sonho, É, é um sonho. é, Eu já o teria realizado, Braga. é. Não, esse foi, foi eu que fiz. o é. Osmar que está perguntando. Quem perguntou? É, o Osmar Santos. Osmar, perdoe. Presidente, Osmar. agora eu vou fazer a minha pergunta. Já que nós falamos em Londres, fazer uma pergunta a nível internacional. Como é que o senhor encarou ontem a manifestação do presidente Reagan dos Estados Unidos, declinando a nova filosofia da política externa dos Estados Unidos, no sentido de que é cada um por si, Deus por todos, e que o melhor para os países subdesenvolvidos é o que é bom para os Estados Unidos, e que, doravante, os Estados Unidos não vão mais ajudar os países subdesenvolvidos? Ô Braga, por que você chama a isso uma nova política? Os americanos sempre procederam por essa forma. Veja você agora o que ocorreu em Londres, no mercado do café, no mercado internacional do café. Há uma vontade revelada pelos americanos com relação aos países produtores. A política americana sempre foi essa, ainda que de quando em quando ela pareça suavizada para efeitos exteriores. É a de Theodore Roosevelt. Speak softly, but carry a big stick. Fale mansamente, mas leve um cacete. Estou sentindo que o senhor quer realmente transar bem o inglês, é isso, presidente? Eu sei que o seu inglês é bom. Estamos com Londres na cabeça, é isso? Não estamos com Londres na cabeça. É que nós sabemos que Londres é uma escola de vivência política, não, Braga? Tá certo. Lá estão as instituições democráticas na sua gênese, no seu aperfeiçoamento, na sua respeitabilidade e, sobretudo, na sua autoridade popular. Muito bem, como dizem os jornalistas, o presidente Jânio Quadros, é que a gente tem o direito de omitir sempre a fonte. Eu conversei hoje, inclusive, com um futuro candidato a governador do estado de São Paulo, e ele me disse realmente isso, que se lhe fora oferecido o cargo de embaixador em Londres, que o senhor não seria candidato a governador do estado de São Paulo. Bem, eu sugeriria a esse candidato, e não sei qual seja, que se dedique à profissão de pitonisa ao invés de disputar o governo. Presidente, quem deve vencer as eleições no estado de São Paulo? Não sei. Jânio Quadros ou Montoro? Quem o sabe? Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, já que o senhor falou que, como a gente, aliás, conhece o seu gênio, a sua maneira de responder as coisas, o senhor vive muito toda pergunta e toda resposta, e eu tenho a impressão que o senhor vai viver essa resposta. Como é que o senhor recebeu, senhor Jânio, a declaração do senhor Franco Montoro de que se o senhor entrar pelo PMDB por uma porta, ele sai pela outra? Completando ainda, diz que o lugar do senhor é no PDS, declarações de Franco Montoro. Ora bem, ele está admitindo duas portas e sabe como usá-las. Aliás, há um velho provérbio que diz que porta da rua é serventia da casa. De qualquer maneira, ninguém ouviu até agora que eu sou candidato a governador. Ninguém em São Paulo ou no país. Eu vou ser candidato a governador, meus amigos, a Excelsior. Se, compelido a isso, pelos ódios, pelos rancores, pelos apetites menores, em um momento difícil da vida nacional. Se o senhor for candidato a governador, quantos votos o senhor espera, presidente? Indague daquele que tem tendências para pitoniza. Todos os candidatos a governador, e eu tenho conversado com muitos deles, eles dizem que o senhor arrastaria a sublegenda um percentual de 10% a 15% da votação. Você é mais claro com o senhor Jânio Quadros. O seguinte, eu, pessoalmente, como esse é um programa esportivo, e antes de um jogo, a gente sempre dizia, eu acho que ganha fulano, e explica as razões. Eu, pessoalmente, acho que o senhor não vai ser candidato a governador do estado de São Paulo. O senhor não vai ser, porque todos querem o seu apoio, mas nenhum partido quer o senhor como candidato. Verdade? Bom,
Esse é um julgamento seu, uma opinião sua, altamente respeitável. Parece que o senhor apenas exclui a minha própria vontade. Mas, ouça uma coisa, o senhor sabe o que eu julgo realmente importante para o futuro do nosso país? Não é ser governador do Estado, não. Claro que ser governador do Estado é importante. Mas o mais relevante em nosso país é eleger uma Câmara Federal e um Senado que transformem o Congresso em constituinte e reformulem a vida nacional. De sorte é casar-se a realidade brasileira, que aí está, com a legalidade brasileira, que é inteiramente postiça. Presidente, o senhor considera, portanto, que o Brasil ainda não vive um regime democrático, quer dizer, vive ainda um regime de exceção, tanto que o senhor está pleiteando uma constituinte para o país. Eu me recordo ter conversado ligeiramente com o senhor em Londres, o senhor me deu a indicação de que qualquer coisa que... Haveria clima, eu queria saber, haveria clima para que o próximo presidente da República fosse um civil ou os militares ainda dominam o poder no Brasil? Eu quero acreditar que neste instante os militares ainda dominem o poder político no Brasil. Mas estão desejosos de afastar-se. Eles o fazem porque, no momento em que saíssem, não teriam a certeza da ocupação dos claros por homens responsáveis, capazes, patrióticos, honrados e desinteressados. Homens com ideias. Os militares são muito ciosos da autoridade, são muito ciosos do respeito, são muito ciosos da inteireza na condução dos negócios públicos, muito ciosos da hierarquia, muito ciosos da ordem, mas eles não constituem uma casta ou uma classe à parte, não. Eles são um povo fardado. Se tiverem a certeza de que o país passando para mãos civis estará seguro e se encaminhará no sentido democrático com responsabilidade, com seriedade e, sobretudo, com grande conteúdo nacionalista que não será xenófobo, abrirão os espaços, sim, e voltarão para os quartéis. Como minha última pergunta, presidente, o senhor está voltando depois de 20 anos, é isso? Não sei, o senhor contou? Mais ou menos, não estou... Quanto foi que o senhor renunciou? Que ano foi? 61, né? 61. 20 anos, né? 81. 20 É. anos só está voltando à vida política, é isso, né? Não, ativamente aqui no há país. um pequeno engano seu. Qual Em 1962 eu fui candidato a governador. 62. Contra o presidente da República, contra o governador do estado e contra o prefeito da capital. E tive mais de 1 milhão de votos. Então não Perdi a eleição no finalzinho, nos 2 últimos dias da apuração, se é que eu a perdi. Mas, como isso são águas passadas, não discuto. E depois disso, ninguém teve vivência política semelhante à minha. Há apenas 2 homens confinados pela Revolução. Um jornalista como o senhor. E outro político como eu. Porque combatemos a Revolução a peito aberto. Como o senhor fala em regresso à vida política? Na verdade, é mais ou menos eu isso. tenho esses 2 títulos, essas 2 condecorações, que muito poucos exibem. E no caso de uma delas, só um jornalista. Aliás, um notável e respeitável jornalista. A minha última pergunta para o presidente se refere à sua resposta anterior que o senhor deu ao Osmar. O senhor dizia que os militares entregariam, sim, o poder se soubessem que existiriam homens para carregar esse poder, com mãos sábias, competentes, mãos responsáveis. Limpas. E limpas. Cite 3 nomes nas mãos de quem o poder
poderia cair bem depois dos militares? Espere, este é um país de 130 milhões de habitantes. Se eu retirar algumas dessas mãos, todas as demais são limpas. Então eu teria que citar os nomes de 129 milhões e não sei quantas centenas de milhares. Não posso fazê-lo, não. Não tenho condições para isso. A menos que o IBGE me forneça os últimos elementos do recenseamento. A última pergunta do Juarez Soares para o senhor, presidente. Pois não, ficamos na expectativa do pronunciamento do ex-presidente Jânio Quadros para sexta-feira. Qual a sua filiação partidária? Se é que ela vai acontecer, porque eu ouvi atentamente o presidente falar na televisão, fazer uma referência ao programa de todos os partidos, que ele considera, inclusive, não programas que atendam à expectativa do povo, senão que um grupo, para não dizer um amontoados, e que mais ou menos entrelaçados, mas que nenhum desses partidos atende à expectativa. Então, a gente fica na esperança de que o presidente possa se filiar, pelo menos na sua opinião, ao partido menos pior, não é, seu Jânio? Não é bem isso. Veja, senhor, o que eu disse é que há um partido que apresenta proposta. É o Partido dos Trabalhadores. Não tenho nada a ver com ele. Nem lhe estou batendo as portas. Nem alguém me sugeriu que eu adentrasse. O que eu disse é que os partidos políticos foram formados por força da revolução, num gesto magnânimo, arregimentando figuras e homens de pensamento díspare. Eles não surgiram de baixo para cima, e sim de cima para baixo. E com a vinda agora das sublegendas, converter-se-ão em arcas de Noé. Haverá todos os bichos em cada partido. Mas como as legendas têm autonomia e ninguém cobra programa nenhum no Brasil, e na verdade os partidos brasileiros não são programáticos, não são ideológicos, não são filosóficos, qual o recurso que um cidadão terá para lutar, desejando implantar uma democracia que se aperfeiçoe ao longo das revoluções democráticas desejadas? Adotar uma sublegenda, não? Ou uma legenda, se as sublegendas acabarem excluindo o pensamento da legenda. Isso é o que eu digo, isso é o que eu penso. Ok, para finalizar, tem aqui parece um eleitor que entrou, ouviu o senhor se pronunciar através do Balancê, entrou aqui na rádio e quer transmitir um abraço ao ex-presidente Jânio Quadros. Vamos ver como é que está, se está perfeito ou não. Acompanha aí, presidente, por favor. Eu, honestamente, fico muito feliz em poder abraçar o ex-presidente. Mas quero, através desse programa, que é um programa que todo mundo ouve, apesar dos apetites menores, apesar das disputas sórdidas, das forças ocultas, abraçar você, Jânio, e dizer que qualquer o seu apetite, a sua autoridade popular, estou com você, e um abraço pelo casamento. Tá perfeito, presidente? Bonito, muito bonito, sim. Apenas peço a esse companheiro que atribua as forças ocultas ao grande presidente Vargas. Forças terríveis, né? Forças terríveis é o que está faltando. E muito obrigado. Já almoçou, presidente, ou não? Ainda não. Não, ainda não? Mas há um bispo esperando, e bispo que foi meu confessor. Na verdade, ele me absolvia à distância porque eu não tinha pecados. Ah, é? O senhor nem se confessou, então? Quero dizer-lhe o seguinte para concluir. O pois não. programa de vocês tem um brilhantismo excepcional. Eu os respeito muito e quero, através da Yara, mandar um abraço de coração em meu nome e no Deloá, nesta data magnífica, a vocês todos. Tá certo, presidente. O que o senhor vai almoçar? Como é que vai ser o almoço hoje aí? Não sei. Eu Não estou sabe. almoçando na casa do Viana de Moraes e se você pergunta qual é o cardápio, é capaz de, como resposta,
ouvir um grande silêncio. O pessoal é pão duro, não é não, né? Extremamente. É muito. É mesmo, é? Não salta dinheirinho. O senhor disse que eu vi um papo que o senhor também é muito Na pão duro, verdade, é eu não me atreveria a convidá-lo, não, viu? Não, é? A menos que você viesse com um sanduíche da famosa mortadela. Pode pintar uma abobrinha, uma mortadela, né? Isso não... Agora, o senhor Até é também... logo. Eu ouvi dizer que o senhor também é muito pão duro, hein? Já foi almoçar. Ah, já foi? Ele disse que a resposta podia ser um longo silêncio. Tá certo. É que a gente queria fazer a última homenagem. Ele falou que um bispo tá ali perto. A gente faz aqui então na roda do Balancê. Pois não. Uma bênção ao casal Jânio Quadros e Eloá, completando 39 anos de casado. E aproveitando, agradecer também a gentileza do doutor Viana de Moraes, que nos cedeu a casa, que está aqui servindo almoço para o pessoal e que também hoje comemora 39 anos de casado. Ah, também comemora 39. Exatamente, os dois casaram Então, no a mesmo bênção dia. aos dois casais, Yarin. Aqui na roda do Balancê, finalizando essa reportagem da Yara Pérez, com o ex-presidente Jânio Quadros, que continua liso como fiapo, tocando bem a bola, são um pouco mais velho e me parece um pouco menos lustro. Mas está aqui o pronunciamento final, numa bênção final ao casal. Amados irmãos, estamos aqui, Rocco, por causa da mudança do tempo. Mas, com todo o prazer e uma honra muito grande de ocupar este microfone e este programa tão famoso para divulgar a nossa bênção aos dois casais que hoje completam 39 anos de união com Deus e com os homens. Tudo bem, tá aí o padre. O padre é do PP, né, padre? Ati Domini in cielo, in casali e Domini sinte occhi cieli. Muito bem. Amados irmãos. Yarinha Pérez, bom almoço pra você. O seu Jânio ouviu aí a benção, Yarinha? Jânio não, mas o doutor Viana de Moraes ouviu. O senhor quer dizer alguma coisa, doutor Viana? Por favor, o doutor Viana vai falar com o padre, hein? Toda acusação implica numa defesa. O presidente disse que o almoço aqui é de sanduíche de mortadela. Mas vocês estão convidados a vir almoçar e acredito que não vão passar fome. Doutor Viana, tem vinho? Tem vinho, doutor Viana? Tem. De preferência nacional, porque nós somos nacionalistas. Mas de vez em quando, para aqueles que preferem vinho estrangeiro, há um chileno também. Amados irmãos, eu adoro a Itzaguirre, o senhor tem o macul? É dessa linha. Não podemos sair dela. Grazie tanto. É isso aí, então. A minha participação termina aqui. O pessoal todo já está indo provar os vinhos maravilhosos do doutor Viana. E a casa, aliás, é muito bonita. E eu vou saindo de fininho porque acho que já está na hora, né? Muito bem, Yara Pérez, a nossa repórter especial, trouxe o ex-presidente Jânio Quadros ao programa. E não sei, cada um, quando se fala do ex-presidente Jânio Quadros, guarda uma impressão.